Boa noite, gente. Tudo bom? Eita, trem bom. Boa noite a todos, coisa boa. Todos lindos. Meninas, meninos, me falem se o som tá bom. Não sei se eu aumentei um pouquinho o som demais. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo bem? Não tá atrapalhando? Me fala se tá tudo bem o som. Boa noite, gente. Pegando a água de vocês. Tá bom, Irani? Tá bom o som? Vai me falando, gente. Lembra, o som ele tem que ter aquele fundinho, né? O evangelho é gostoso a gente ter aquele fundinho musical, né? Eu acho que a música é bastante importante, dá uma acalmada, né? Traz uma paz. Já me perguntaram, eu vou falar de novo, me perguntaram essa semana de novo essa música que eu gosto bastante. Essa música, inclusive, gente, por vezes eu uso quando eu vou dormir. Um pouquinho alto, Carlinha. Vou baixar um bocadinho. Essa música chama Lindo És. Ó, baixei, se continua alto, me digam, tá? Então essa música chama Lindo És. Vocês podem procurar em plataformas de música, no YouTube. Essa música, às vezes eu coloco ela pra relaxar, pra acalmar, né? E então é isso, gente. Pegando a água de vocês, tá bom? Agora a nossa água que vai ser fluidificada pela espiritualidade superior, trazendo o remedinho que a gente precisa, né? Lembrando sempre que é individual. Eu preciso de um remédio, os meus filhos precisam de outro, né? Na sua casa, cada um da família, da casa precisa de um remédio. E para os bichinhos também, tá? Pode colocar água para fluidificar pro seu pet, viu? Agora tá bom? Beleza. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido uma semana, né? Agora que passou, abençoada, iluminada, produtiva. Como a gente sempre pede aqui, né? Que a gente possa sempre, diariamente, diuturnamente, colocar o evangelho em prática, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa e é isso que Deus espera de nós, Deus, Jesus, que a gente coloque em prática e como a gente sempre fala, que a gente seja servos, né, de Deus, ainda mais nesse momento que a gente está passando de transição planetária, tudo conturbado, tudo chegando nessa movimentação de violência, de maldade. Deus precisa de trabalhadores do Evangelho, né? Trabalhadores com boa vontade, com bom ânimo e que a gente seja, né? Esses trabalhadores, certo? Então vamos fazer a nossa boa noite para quem está chegando agora. Lembrando, pegando a água de vocês, vamos fazer a nossa leitura, gente, do nosso Gotas de Esperança. Hoje é par. É par. Se eu não estou errado, é par, gente. Semana passada foi ímpar. Agora me deu uma dúvida, mas é par. Tá? Então é isso, gente. A espiritualidade já tá aqui com a gente, prontinha, a postos, já para começar os tratamentos,
né? Para começar os passes, as curas, as intuições, as inspirações, não só em mim, hein? Não só em mim, não, em todo mundo, né? Irani, nossa irmãzinha linda, fala pra gente hoje, a minha sobrinha. Ai, peraí. Parou, tocou o sino do tratamento contra o câncer. Estou tão grata ao nosso Mestre Jesus. Ó, felicidade, Irani. É isso aí, merecedora, merecedora por ter essa família linda, viu? De fé, de amor. Tô muito feliz. Muito. Muito. É isso aí. Então é isso, gente. Vamos ver o que a espiritualidade vai passar aqui pra gente começar o nosso evangelho. Mensagem par. É isso. Fiquei muito feliz agora. Viva sem temor. O que você teme fica preso no seu subconsciente e depois volta sob alguma forma de inibição. Não tema. Alige o medo de sua mente. Você é capaz. Alige. Essa palavra é nova para mim, gente. Se alguém puder ver rapidinho essa palavra de alige, vem de alijar com J. Alige o medo de sua mente. Não tema. Ah, tá. Eu peguei uma playlist que tá vindo com propaganda, mas tudo bem. Você é capaz de vencer qualquer dificuldade. Deus está com você. Então, por que temer? Qualquer medo que você tenha, seja do que for, uma ansiedade que você tenha, que esteja no seu coração, Deus está com você. Dar acolhida ao medo é prender-se espontaneamente, tolher-se, inibir-se, deixar que brotem impedimentos na sua ação. Quantas vezes, né, gente, a gente tá nessa caminhada tentando progredir e acaba não conseguindo por medos, né, que algemam a gente. Vença o medo. Afirme-se filho de Deus. Nós somos filhos do Pai Celestial. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para sermos felizes. Serginho, alijar, livrar-se, desprezar, abandonar. Então aqui, ó, não tema, abandone o medo da sua mente. Obrigada. Veja-se livre. Ninguém é superior ou inferior a você. Libertar-se do medo é sair de uma prisão. E eu tenho certeza de que desde quando a gente começou o nosso evangelho, a gente se livrou de muitos medos, né? Eu digo isso por mim, né? Desde quando eu comecei a entregar os meus passos, né? Para Jesus, para Deus, tentando me transformar, eu me livrei, eu abandonei muitos medos. Eu diria que quase todos, né? Afinal de contas, a gente é humano, a gente vive dentro de uma carne, né? Onde existem medos, mas
a gente está aqui junto, estudando, combatendo o bom combate todos os dias, né? E isso naturalmente a gente vai se livrando de muitos medos, né? Medos de doenças, medos financeiros, e eu diria até, eu tenho conversado com bastante gente, graças a Deus, positivamente, medo da morte, né? Que a gente já não fala mais morte, né? Medo da desencarnação. A morte é só do corpo físico, né? Então a gente tem que ter essa certeza. E aí a gente vai perdendo esses medos que prendem a gente, né? Que deixa a gente escravo de muitas coisas e impedem que a gente voe, que a gente progrida, né? Esse meu tripézinho, ele tá com vida própria. Ora ele cai, ora ele vira, tá uma coisa. Então vamos fechar nossos olhos, aproveitar essa energia, essa vibração. Fecha os seus olhos, mentaliza bem forte a imagem de Jesus aí no seu lar. E a gente vai começar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus pela nossa vida, pelo nosso dia, pela nossa existência, pela nossa encarnação. Agradecer por esse momento, por essa reunião. É isso que Deus, é isso que Jesus espera de nós, essa reunião, para que a gente fale de Deus, para que a gente fale de Jesus. Somos gratos. Agradecemos a espiritualidade responsável pelos passes, pela fluidificação das águas, pela limpeza dos nossos lares. Agradecemos aos nossos mentores, sempre prontos para ajudar a gente, prontos e felizes. E aqui, um momento de felicidade deles. Agradecemos aos irmãos que são trazidos no nosso Evangelho para aprender junto com a gente, para sentir essa energia, para depois voltar para o plano espiritual fortalecidos. Muitos entes queridos vêm até nós. Agradecemos também a Deus por essa permissão. E eu vou pedir para vocês sentirem essa presença espiritual de luz dentro do seu lar, trazendo esse amor, trazendo essa proteção, trazendo curas físicas, mentais e espirituais. E que essa energia, essa vibração, esse amor, essa luz tão forte irradiando de nós seja enviada para todos aqueles que precisem de cura. Agradecemos a toda essa egrégora espiritual e iniciamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem-vindo quem está chegando agora. E vamos lá, gente. A gente está no nosso capítulo 27, Pedi e obtereis. Um capítulo maravilhoso que está ensinando a gente, está dando uma luz, né? Da forma como a gente pode orar, como a gente pode se conectar com o plano maior. A gente vai ler hoje o item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse item é muito intenso, muito importante.
Não é longo, tá? Vamos ler. A prece, ela é reclamada no modo de ela é pedida, né? Pelos espíritos sofredores. Ó, eu troquei de playlist, agora fica aparecendo essas propagandinhas rápidas. A prece lhes aos espíritos sofredores é útil porque, vendo que pensam neles, eles se sentem menos abandonados, eles ficam menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e os pode desviar do pensamento do mal. Então vocês veem que esse pensamento do mal, eles pedem para a gente não ter, né, desviar do pensamento do mal aqui enquanto encarnados e depois como espíritos. É nesse sentido que a prece não só pode aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Aqui ele pede para a gente ver no céu, no livro O Céu e o Inferno, um capítulo. Ele está aqui, gente, depois, aliás, esse livro aqui, se vocês puderem, faz parte da codificação de Allan Kardec, né, das obras. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. No final a gente comenta. Continuando, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não existe para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E tanto em um como no outro caso, a prece é inútil. Então as pessoas pensam assim, para que eu vou orar para tal pessoa se ela vai ficar no inferno para sempre? Ou ela já está do lado de Deus, não precisa. Eu não vou perder meu tempo. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, olha o que os espíritos falam, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode amenizar o seu sofrimento? Aí eles falam assim, aqui na Terra, quando um homem é condenado perpetuamente, né? Aquela pessoa que vai ficar numa prisão perpétua. No caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, ou seja, de sair da prisão, é proibido uma pessoa caridosa ir sustentar as suas correntes para lhe aliviar o peso? Né? Ou seja, eu sei que eu tenho de repente um filho, alguém da minha família, que seja um condenado eterno, né, na prisão. Será que não vai aliviar essa pessoa eu levar um bolo, eu levar uma comida, né, eu levar a palavra de Deus? Olha que comparação maravilhosa que eles fazem. Mesmo que que nem eles falam, né? Suponhamos que isso fosse real, né?
ele ficasse eternamente no inferno ou eternamente no céu? Não caberia uma prece? Continuando, quando alguém está atacado de um mal incurável, uma doença, né, incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso o abandonar sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, aquilo que a gente falou, né? Um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho. E por que, segundo vós, não poderá esperar sua graça, lhe recusaríeis um copo de água para lhe estancar a sede? Um bálsamo para secar as suas feridas? Não farieis por ele o que farieis por um prisioneiro? Não lhe dareis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão se a gente não fizesse, né? Uma crença que resseca o coração. Olha o que eles falam, gente. Uma crença que resseca o coração não pode se aliviar com a de um Deus. Não pode se aliar, né, com a de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. A gente não está estudando aqui o amor ao próximo, mesmo que seja, né, como ele fala, amai vosso inimigo como a si mesmo, como a ti mesmo. A não eternidade das penas não implica, veja bem, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, tá? Porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Então, se eu fiz coisas erradas, eu vou sim pagar. Eu vou sim resgatar, mas não eternamente. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe na assistência moral daqueles que nos querem bem. Não faz sentido nenhum, né? Continuando. Outros se fundamentam numa razão mais enganosa: a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, não seria estável no mundo. O homem, então, nada tem a pedir a Deus. Não tem senão que se submeter e o adorar, né? Ou seja, eu não vou orar para tal alma, porque já tá escrito. Deus não vai mudar nada por minha causa. Então, para que eu vou pedir socorro, né? Pelo outro. Existe nessa ideia uma falsa aplicação de imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Ou seja, eu posso melhorar e eu posso mudar as minhas penas, né? Tudo vai depender de mim, de como eu vou tentar
me ressarcir, né, daquilo que eu fiz. Pode demorar mais ou menos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta os seus remorsos ou seus arrependimentos. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal, no inferno. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então ele terá mudado para melhores sentimentos? Aqui a gente pensa na prisão. Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes, né? Então aquela pessoa que recebeu 5 anos de prisão, porque ele ficou 5 anos, então ele vai sair bonzinho. Não é assim, né? Ou seja, não é assim aqui na terra, não é assim no plano espiritual. Tudo é muito individual, né? No primeiro caso, seria manter... Então, ele está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Nesse caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. Então, ele mudou, ele se transformou, mas continua preso. O segundo é agraciar aquele que permaneceu culpado, né? Dar a liberdade para aquele que não mudou, não se transformou. A lei de Deus é mais previdente que essa. Lógico, né, gente? Lei de Deus, ela é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena. Qualquer que seja, ela se resume assim. Estamos indo para o final, tá? Para o finalzinho. Ela se resume assim. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não existe uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Está subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno ao bem. Olha que lindo! Assim é no plano espiritual, gente. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta duração, se o arrependimento chega logo. É aquilo que a gente falou, né? Se eu tenho no fundo do meu coração, da minha consciência, o arrependimento sincero, o desejo de fazer o bem de novo, de pedir perdão, a pena vai ser curta. Agora, se eu me obstinar, continuar no mal, a minha pena vai ser mais longa. É a lei de Deus. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta. É preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício
ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei. Lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Para finalizar, o espírito culpado e infeliz pode, então, sempre se salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições o pode fazer, né? Frequentemente o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se, olha que lindo agora, gente, se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhes faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Então toda prece é uma caridade. É uma caridade, gente, que não custa dinheiro, não custa um tostão. Aí ele pede pra gente, finalizamos a leitura do Evangelho, e aí ele pede pra gente ir lá no céu e no inferno, primeira parte, capítulo 7, 4, 7, 8. Eu não vou ler tudo, porque senão fica muito longo. Gente, só para ter uma ideia, o capítulo 4, ele fala do inferno. O capítulo 7, das penas futuras, segundo o Espiritismo. É mais ou menos o que a gente leu aqui, né? Que a pena vai depender do espírito, da vontade de se melhorar, de sair daquela vibração, daquela onda do mal. Vai depender dele, né? E o capítulo 8 é sobre os anjos, né? Então, assim, eu não vou ler tudo, gente, porque senão eu vou só ler uma partezinha aqui, ó, do inferno. Pressentimento das penas futuras. O homem sempre acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado nesse mundo. Isso é meio que uma intuição mesmo, né? Eu vou ser feliz se eu praticar o bem, eu vou ser infeliz se eu praticar o mal nesse mundo. Mas a ideia que faz a respeito da vida futura está em concordância com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que ele tem do que é o bem e do que é o mal. E aí vai, gente. É um capítulo que eu não vou ler ele inteiro. Eu li essa parte, e aí fala do homem primitivo, né? O homem primitivo só podia compreender o que os seus olhos viam. Por isso moldou o seu futuro, tendo como base a vida presente. Assim como vivem muitas pessoas ainda hoje, né? Não pensam no futuro, muito menos numa vida futura, numa vida além túmulo. Então fazem tudo de acordo com a sua própria vontade, né? Sem pensar no futuro, fazendo tanto o bem, aliás, faz menos o bem e mais o mal, né? Achando que vai morrer e vai ficar por isso mesmo. Então, gente, aquele que desencarna, por vezes eu já falei isso aqui, aquele que desencarna,
ele sente muito mais a falta de quem ficou, dos que ficaram, né? Por quê? Aquele que vai, aquele que desencarna, que parte para o outro lado, ele deixa todos os seus amigos e familiares. E para nós, familiares e amigos, nós tivemos a partida de uma pessoa. Então, entende como a prece, ela é infinitamente, gigantescamente importante para aquele que partiu, né? A passagem, gente, ela é individual. Ela é individual, né? Eu posso sim, né? Eu posso falar assim agora para vocês, a passagem ela é individual, ninguém morre junto. Eu posso desencarnar dentro de um ônibus com mais 40 pessoas. Posso, claro que eu posso, mas na passagem, gente, nem todos vão encontrar o mesmo destino, né? A gente vai falar um pouquinho aqui no Céu e Inferno sobre a passagem, né? Então, a passagem, ela é individual. Então, aí a importância da prece, né? Para quem desencarna, né? Espíritos, principalmente espíritos sofredores, como a maioria o é. Um fato bastante importante, gente, é que os espíritos, eles ficam tristes, porque a grande maioria, né, das pessoas, da família, dos amigos, só lembram deles no dia de finados. Diga-se de passagem, vamos comemorar finados, né? Essa semana, o feriado de finados, essa semana. No finalzinho eu vou ler algumas questõezinhas do Livro dos Espíritos sobre finados. Então, a maioria das pessoas só se lembra do ente que partiu no dia de finados, né? Então, claro que eles ficam tristes. Agora, eles comparecem no cemitério, sim. Por quê? Porque eles são evocados. Então, a partir do momento que o espírito é evocado, ele vai... o pensamento dele se liga ao seu. Por isso que não precisa se conectar com a pessoa que partiu só no cemitério, né? E no cotidiano, ninguém, né, gente? Ou vamos dizer a grande maioria, ninguém para mandar uma vibração de amor, de luz, de gratidão, né? E muitos, gente, mas muitos espíritos nem sabem que desencarnaram, né? Nem sabem que desencarnaram e acabam não tendo essa ajuda da prece, né? De você pedir pelo mentor dele, né? Pedir para Deus, para Jesus que encaminhe. A maioria, gente, a maioria de nós, né, é materialista. O espírito acaba ficando preso dentro do próprio lar. Acaba ficando preso do lado do corpo, lá no cemitério, né? Chico Xavier conta vários casos dele no cemitério, dele ajudar espíritos presos ao corpo. Não aceitavam, que tinham, nem sabiam e muitos não aceitavam o desencarne. Então, dá até uma dor no coração de pensar nisso, né? Aí sim, Kardec, ele cita, né, no livro sobre a passagem. Deixa eu ler rapidez aqui pra gente.
sobre a passagem. Eu só vou pegar algumas passagenzinhas sobre a passagem, tá? A confiança na vida futura não extingue as apreensões que as pessoas têm com relação à passagem desta vida para outra. Muitas não temem. Olha que barato isso, gente. Olha que legal, olha que verdade. Aí você me fala se é isso ou não. Muitas pessoas não temem a morte propriamente dita, né? Como a gente fala, todo mundo vai fazer a passagem. A questão é o momento da transição. É isso que a maioria teme. Sofremos ou não sofremos ao fazer essa passagem? A inquietação é muito justa, uma vez que ninguém escapa dessa transição. Podemos deixar de fazer uma viagem neste mundo, mas nem ricos nem pobres podem deixar de fazer essa passagem. E se ela for dolorosa, nem a posição social e nem a fortuna podem suavizar a sua amargura. O Espiritismo é o traço de união entre a ciência e a religião, e somente ele pode nos esclarecer sobre o assunto, seja pelas noções mais de acordo com a realidade que ele nos oferece sobre a natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram este mundo. Então, a gente está estudando sobre isso e a gente tem as obras, né, com os relatos de quem já partiu. Por isso que a gente fala, só não acredita na vida após a morte quem quer. Tô pegando passagens, tá? Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, ocorre ainda um outro fenômeno de grande importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações, né? Quais são as faculdades da alma, né? Dela se sentir livre, né? Do espírito estar livre, livre da matéria, livre daquele corpo, livre de dores, de poder alçar um novo voo. Então ela experimenta essa perturbação, a grande maioria. Assim, a perturbação pode ser considerada como um fato normal no instante da morte. A duração dessa perturbação, mais uma vez aqui, ó, gente, mais uma vez aqui. A duração dessa perturbação, ela é indeterminada e pode variar de algumas horas a alguns anos. Então, assim, muitos de nós, ao fazer a passagem, vai ficar ainda preso aqui no campo terreno, né? Ou como a gente fala, vai dar aquela passadinha, aquela visitadinha pelo umbral, né? Que também é normal. E eu diria, gente, que poucos vão desencarnar e já vão direto para colônias, né? Como a colônia Nosso Lar, né? Então é isso, essa perturbação ela é indeterminada e varia de algumas horas a alguns anos. À medida que a alma, presta atenção, gente, à medida que a alma vai se libertando, a perturbação se dissipa e ela se sente numa situação que pode ser comparada a um homem que desperta de um sono profundo. Ou seja, as ideias são confusas, vagas, incertas. A visão da alma nesse momento é semelhante
a visão de alguém que está no nevoeiro. De acordo com a situação de cada um, pouco a pouco a visão vai se tornando mais clara, a memória retorna, a alma retorna ao conhecimento de si mesma. Opa, já sei o que me aconteceu, já estou a par do que me aconteceu, eu fiz a passagem, tá tudo bem, né? Então vai retornando a memória. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros, esse despertar é cheio de terror e angústia, semelhante a um terrível pesadelo. Normalmente é para aquelas pessoas que eram extremamente apegadas à matéria. E só uma partezinha aqui. Esse capítulo é muito bom, ele fala da morte violenta. Só para finalizar, quanto mais o espírito se apega à vida material, menos ele consegue enxergar além dessa vida. Na hora da morte, ele sente que a vida lhe escapa e quer retê-la a todo custo. Em vez de se deixar levar pelo movimento que o arrasta para fora do corpo, ele resiste a esse movimento com todas as suas forças. Assim, pode prolongar essa luta por dias, semanas e meses inteiros. É muito diferente a situação do espírito que não é apegado à matéria, mesmo diante das enfermidades mais cruéis. Nesses casos, as ligações fluídicas que prendem o espírito ao corpo, por serem muito frágeis, se rompem suavemente. Além disso, a confiança no futuro que ele já adquiriu pelo pensamento e muitas vezes de maneira real o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Essa confiança no futuro traz a tranquilidade moral e a resignação que amenizam o seu sofrimento. Então, quanto mais a gente entender que tudo isso aqui que a gente tem, que a gente possui de matéria, incluindo o nosso corpo, quando a gente entender que nada disso é nosso, a nossa passagem vai ser mais branda, vai ser mais feliz. E o contrário é o que ele fala, né? A alma, o espírito vai experimentar esse terror, essa angústia. Então, independentemente da forma que o espírito fez a passagem, gente, seja violenta ou não, sofrida ou não, a oração chega até ele como um remédio, um ânimo, um caminho de luz para que ele siga adiante. Né? Quando a gente se machuca, a gente tem um remédio aqui na Terra, né? Do outro lado é a prece, gente, é a prece verdadeira do coração, com palavras de amor. Por exemplo, aquele que tira a própria vida, né? Qual que é a tendência, né? A gente tem, por exemplo, alguém da família ou algum amigo que tira a própria vida, né? O que a gente faz? A gente julga, a gente culpa, a gente acusa. Poxa, por que você fez isso? Seu egoísta. Pá, aponta o dedo para ele, xinga e fala, né? Julgando. Quer dizer, eu vou estar mandando vibração
que vão fazer ele afundar mais ainda. Vai afastar muito mais ele da luz. Então não, ele já passou. Meu irmão, meu amigo, tá tudo bem. Se entrega para a luz, se entrega para Jesus. Tem espíritos aí à sua volta. Você vai ver, sabe? Mandar essa vibração gostosa, essa luz. Segue o teu caminho, não se prende a nada, tá tudo bem. E mesmo, gente, para espíritos de pessoas que aqui na Terra foram trevosas, que foram do mal, que praticaram maldades. Passou, vai precisar sim. Claro, existiu aqui um livre-arbítrio que essa pessoa não soube usar, ok. Mas é a caridade, é o respeito, né? É muito dolorido a gente saber de espíritos que estão sofrendo nas trevas, né? Porque quando a gente se liberta do corpo, tudo vem à tona, tudo vem à tona. A nossa consciência se expande de uma forma que esse tipo, ok, livre-arbítrio, a gente colhe o que a gente planta, mas esse espírito vai entrar num estado de perturbação tão profundo que é de doer, é de ter dó, né? Então, mais uma vez, não nos custa um tostão fazer uma oração para que uma luz chegue até ele, para que ele siga o caminho da evolução, do arrependimento. Aí, gente, eu vou ler rapidinho aqui também uma situação aqui na página 282 sobre suicidas, tá? Aqui são todos, gente, aqui nesse livro são depoimentos, tá? Allan Kardec na época fazia, né? Então, por exemplo, evocações. Eu vou ler, vou dar uma passada, uma pincelada. Tem vários relatos, gente, de vários suicidas, tá? Eu vou ler sobre um ateu. O senhor é uma abreviação, MJBD. Era um homem instruído, mas envolto em ideias materialistas. Não acreditava em Deus e nem na existência da alma. Foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois do seu desencarne, a pedido de um dos seus parentes, né? Existia a Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec participava, inclusive, né, gente? E a pedido de um parente foi evocado esse espírito. Então ele fala: eu sofro, sou um condenado. Aí os médiuns perguntam: os seus parentes nos pediram para que fizéssemos a sua evocação, com o objetivo de saber sobre o seu destino. Poderia nos dizer se essa evocação lhe é agradável ou penosa? 2 anos depois, gente, ele responde: penosa. Eles perguntam: a sua morte foi voluntária? Sim. Aí Allan Kardec põe uma nota aqui. O espírito, você vê, ele avisou aqui, ó, essa evocação está sendo penosa para mim. O espírito, Allan Kardec fala, escreve com extrema dificuldade através do médium psicógrafo, né? A letra é grossa, irregular, trêmula e quase ilegível. Ao começar a escrever, mostra muita raiva, quebra o lápis e rasga o papel. Tenha calma, eles falam.
Nós vamos pedir a Deus por você. Ele responde: sou forçado a crer em Deus. Olha a revolta dele do outro lado. Depois de 2 anos que ele desencarnou, mesmo que ele tenha tirado a própria vida, 2 anos, ele estava nessa perturbação. Perguntam: que motivo o levou ao suicídio? Ele responde: o tédio de uma vida sem esperança, ou seja, excesso de materialismo, excesso. Eles perguntam: o senhor pode nos descrever do melhor modo possível a sua situação atual? Ele responde: sofro por ser obrigado a acreditar em tudo aquilo que eu negava. Meu espírito sente um calor ardente. Estou terrivelmente atormentado. Então ele vive em sofrimento, ele sente o espírito dele queimando. Vou pegar só mais... olha só, quando o senhor se afogou, pensou nas consequências? Que reflexão fez no momento? Nenhuma. Eu só acreditava no nada. O nada representava tudo para mim. Depois é que eu vi que por não ter cumprido toda a minha sentença, teria que sofrer mais ainda. Agora o senhor está convencido sobre a existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, ele responde, tudo isso me atormenta muito. Aí eu vou lá pro final. Mais ou menos pro final, mas só para terminar um pouquinho dessa evocação. O senhor deseja mandar algum recado para os seus parentes? Eu vou repetir. Olha a pergunta que fizeram para esse espírito. O senhor deseja mandar algum recado para os seus parentes? Olha o que ele responde. Que orem por mim. Que orem por mim. Então, independentemente, né, que tenha sido suicídio ou uma passagem natural, né, oração. E vamos para o final. Mesmo aqueles que praticaram maldades, como a gente falou, merecem e necessitam das nossas orações. Porque aqui na Terra, gente, ninguém é juiz. Ninguém é juiz, né? Só Deus. Então, quem sou eu? Quem sou eu? A prece é uma caridade muito poderosa, tanto para encarnados como para desencarnados. E a gente tem que agradecer, gente, todos os dias agradecer do fundo do nosso coração por esse nosso despertar espiritual. Eu sempre falo isso, né? Por a gente não ter mais essa crença das penas e gozos eternos, né? Dessas pessoas que acreditam, morreu, ou vai sofrer eternamente, ou vai ficar do lado de Deus eternamente. Quem é a gente? Quem somos nós para definir se a alma, o espírito, vai ficar eternamente no inferno ou eternamente no céu? Quem somos nós? Então, agradeça por esse nosso despertar espiritual nessa existência, que é a nossa melhor existência. Todos nós, eu, vocês, todos nós vamos fazer a passagem um dia. Então, enquanto a gente está aqui, façamos ao outro aquilo que a gente deseja que fizessem para nós.
Então, quando eu estiver do outro lado, eu vou me agraciar com as orações de quem está aqui. Eu vou desejar. Então, que eu faça isso hoje, para eu receber depois. E tenhamos sempre, sempre uma lembrança, todos os dias, se possível, uma lembrança de amor, de gratidão aos que partiram, né? E, como eu falei, que a gente fale mais sobre a passagem em vida, gente, né? Que a gente converse mais com a nossa família sobre a passagem. E eu vou terminar, gente, lendo a questão 321 do Livro dos Espíritos sobre finados, para a gente terminar. 321, eu acho que eu não marquei. Peraí. Aqui. O dia das comemorações, o dia da comemoração dos mortos, Allan Kardec pergunta, tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Eles respondem, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Sob que forma comparecem no dia de finados? E como a gente veria eles se eles pudessem se tornar visíveis daquela forma sob a qual eram conhecidos em vida. Então, eu pensando no meu ente querido, seja ele quem for, família ou amigo, se eu mentalizar ele agora, ele vai se conectar comigo. E se ele tivesse que aparecer para mim, ele apareceria como ele era aqui e apareceria feliz. Feliz. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso evangelho. Quero ver se tem alguma pergunta. Não? Ótimo, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Já passamos 4 minutos de 1 hora. Fecha os seus olhos. E aí eu vou pedir para você rapidinho. Respira fundo. Eu quero que você tenha uma lembrança nesse momento daquele teu parente amado, querido, que já fez a passagem, que já fez a transição e que nesse momento, nessa vibração que a gente está da espiritualidade, sob a vibração de Jesus, ele vai receber esse seu fluido. Pensa nele feliz, contente, mais vivo do que nunca, independente de como ele terminou os últimos dias aqui na Terra. Hoje ele está bem, livre de qualquer doença, livre de qualquer dor. Pensa nele agora. Emana para ele o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão. E tenha a certeza, ele está recebendo essa luz que está se acendendo para ele agora.
que a gente possa todos os dias, por 1 minuto que seja, emanar essa luz, essa vibração de amor e de gratidão aos que partiram, que assim será quando a gente fizer a passagem. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, limpou cada sentimento ruim, pesado, que estivesse dentro do nosso lar. Agradecemos as águas, os passes, as curas e pedimos por mais uma semana com esse alimento maravilhoso que é o Evangelho do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Muito obrigada. Uma semana maravilhosa para todos. E lembrem dos seus amores todos os dias que partiu. Dos seus caros, aqueles que foram caros para vocês. Mentaliza 30 segundinhos e agradece. Tá bom? Uma semana maravilhosa, gente, abençoada, iluminada para todo mundo. Um beijo no coração.